dia a todos e a todas. Queria saudar a senadora Fátima Bezerra pela iniciativa. O parlamento, quando mobiliza a sociedade para discutir um projeto de lei, está realizando de forma qualificada a sua função de ser a principal instituição da democracia brasileira. Então, queria parabenizá-lo. O tema é altamente relevante, é sobre isso que eu vou me referir aqui, e a percepção de que era preciso convocar a sociedade para um processo de reflexão, eu parabenizo e reverencio. Luiz Cláudio Costa, o ministro interino da Educação, nós estamos vivendo um momento assim de afinidades e expectativas muito fortes na relação MINC-MEC. A gente já vem construindo esse clima desde quando o ministro Gil era o ministro da Cultura e o ministro Fernando Haddad era ministro da Educação, mas evidentemente que com a nomeação do atual ministro da Educação, Renato Giannini, aumenta ainda mais essa expectativa de que a gente consiga, de fato, dar um salto de qualidade na relação entre MINC e MEC, porque parte da nossa finalidade só se realiza com uma interação com o Ministério da Educação. E tenho certeza que parte da missão do Ministério da Educação só se realiza em interação com o Ministério da Cultura. Então, acho que estamos condenados a trabalhar juntos e vamos tirar o máximo prazer possível dessa experiência. A sociedade tem uma expectativa nesse processo. Queria saudar meu amigo José Castilho, que vem desenvolvendo um esforço enorme para a consolidação do Plano Nacional do Livro e Leitura. Eu farei gestões, já tenho feito, mas intensificarei as gestões dentro do governo para que o governo envie esse projeto de lei para o Congresso, para que a gente possa ter esse debate público em torno do Plano Nacional do Livro e Leitura. Talvez eu seja o mais inquieto e, sem nenhum pejo, mais descontente com o estágio que nós chegamos, vou me referir aqui, mas de qualquer jeito é um patrimônio já da sociedade brasileira, tem estimulado aos estados e municípios realizarem seus planos municipais e estaduais do livro e leitura, mas eu acho que a gravidade do tema, a importância do tema, exige de que a gente faça um esforço suplementar. Eu até acho de que complementar ao Plano Nacional do Livro e Leitura, para que ele não fique nas nuvens, é preciso definir uma estratégia que envolva todos os entes da federação, o governo federal, os governos estaduais e municipais, o Congresso, os meios de comunicação, as lideranças sociais. É de uma gravidade enorme a questão da leitura no Brasil. 1,7 livro per capita ano, eu diria, parafraseando um apresentador de televisão, é uma vergonha. É abaixo do índice de leitura de vários países vizinhos. Eu não vou nem me referir ao Uruguai, à Argentina, eu me refiro a países com nível de pobreza maior, mas que sempre compreenderam de que não enfrentarão os desafios necessários, não criarão a sociedade que precisam sem um nível de leitura. E, portanto, o Brasil, que é a 7ª economia do mundo, que se propõe a ser um país que resolva suas questões sociais, nunca, de fato, deu a atenção que a leitura precisa no Brasil. E a leitura e, por extensão, o livro, né? Então, essa batalha pela afirmação do Plano Nacional do Livro e Leitura precisa de uma complementação, que é uma grande estratégia social de afirmação da leitura como um dos principais mecanismos de construção de igualdade, de qualidade de vida, construção da possibilidade, das condições que nos possibilitem, de fato, a enfrentar os desafios do século XXI. O senador Cristóvão Buarque, que está me devendo um cafezinho, precisamos tomar esse cafezinho para combinar, é um dos batalhadores no Brasil pela educação de qualidade, ao acesso de todos e, evidentemente, pelo livro e pela leitura, e sua presença aqui demonstra a importância desse encontro. José Ayrton Cirilo, deputado federal, Odorico Monteiro, deputado federal, Suzete Nunes, a diretora do Livro e Leitura, Literatura e Biblioteca,
Jean-Guy Bohan, que vem fazer uma palestra, que é diretor do Escritório Internacional da Edição Francesa, o presidente da Internacional, Richard Sharkin, e a todos. Eu, daqui de cima, reparo de que a cadeia do livro está muito bem representada aqui nesse encontro, a relevância do tema estimula essa presença. Acho que a gente tem que fazer uma segunda, estimulando que as lideranças sociais do Brasil também venham para compreender de que não há possibilidade de enfrentamento de uma questão tão importante e tão grave pelos seus índices de deficiência no Brasil. É preciso trazê-los para esse debate, porque, na verdade, todas as pesquisas mundiais indicam de que é preciso criar um ambiente favorável para a leitura, principalmente num país como o Brasil, que não tem boas tradições de leitura. Nós temos um índice bastante pequeno, e todas essas pesquisas mundiais indicam pelo menos 3 entes são fundamentais: a família, a escola e as bibliotecas. Nós não temos famílias de leitores em número significativo no Brasil, começa por aí. A classe média já tem um percentual que desenvolve razoavelmente a leitura e passam para os filhos a importância da leitura, não só para o sucesso individual, mas também como uma contribuição para a possibilidade do desenvolvimento do país. Mas a grande maioria da população, quando chega à leitura apenas pela sua periferia, que são os livros de autoajuda, os livros técnicos, e com o sentimento de obrigação de leitura para ascender socialmente. Na verdade, a gente ainda não conseguiu afirmar a leitura como uma porta para a aventura, a aventura intelectual, para o deleite estético, para o conhecimento, para o crescimento individual e para o crescimento do país, para que a gente possa, de fato, resolver os grandes desafios do século XXI. Então, é preciso reconstituir, desde os primórdios, a relação com o livro e com a leitura, para que a gente possa, de fato, ser bem-sucedido e daqui a 5, 10 anos a gente tenha um outro país em relação ao livro e à leitura. Eu insisto que 1,7 livro per capita ano é um índice muito baixo para que a gente não fique preocupado enquanto nação. E a gente está vivendo um momento muito importante no Brasil. Ou a gente retrocede, fragiliza as conquistas sociais, criminaliza a juventude, acirra os comportamentos racistas que sobrevivem na nossa sociedade, como sobrevivência da escravidão, a discriminação contra as mulheres. É uma pauta, eu diria, aterradora que nós estamos diante e que emergiu no Brasil no último ano. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma possibilidade de avançar. A crise sempre é o momento de construir as plataformas e as estratégias para novos ciclos de desenvolvimento e para enfrentar os problemas. Então, esse seminário aqui se insere, e esse projeto de lei se insere exatamente numa estratégia otimista de reconstruir estratégias para que a gente possa enfrentar os desafios que ainda não foram devidamente respondidos. Se nós não temos famílias em número suficiente que cumpram essa função de satisfazer a necessidade de formar novas gerações numa relação de intimidade com o livro e na busca da leitura como um mecanismo importante de crescimento pessoal e coletivo, nós temos as escolas e a biblioteca, e as bibliotecas como 2 mecanismos importantes. Nós não temos boas tradições, com raríssimas exceções, de bibliotecas ativas no Brasil. Nós temos que sair de um projeto de biblioteca passiva que fica esperando alguém chegar lá para pedir um livro emprestado, para as bibliotecas que hoje já existem em todo lugar do mundo, e a grande incentivadora desse novo modelo de biblioteca foi exatamente um país vizinho nosso, que é a Colômbia, que desenvolveu uma biblioteca que são verdadeiros centros culturais, estimulantes da leitura, de treinamento e de treinamento prazeroso do exercício da leitura. Então, as bibliotecas são fundamentais, nós temos que convocar as bibliotecárias para participarem ativamente desse processo de construção de uma grande estratégia de enfrentamento desse déficit brasileiro. E as escolas.
eu concordo inteiramente com o balanço que foi feito. Nós tivemos avanços significativos no Brasil na área de educação, na área de inclusão, de portas abertas para que todo o povo brasileiro tenha acesso à universidade, às escolas públicas, mas é preciso um esforço enorme agora para qualificar a educação, e a leitura é um item importante. Eu acho que a gente deveria levar essa questão da leitura para campanhas semelhantes à Fome Zero, a combate à saúva, a eliminação da paralisia infantil. Nós já tivemos várias campanhas sociais de envergadura bem-sucedidas no Brasil. É preciso compreender de que, para isso, é preciso mobilizar meios de comunicação de massa, gerar processos, de fato, de sensibilização das lideranças sociais. Enquanto nós tratarmos isso entre especialistas e diretamente interessados, a gente não será bem-sucedido enquanto nação, no sentido de gerar índices que, de fato, nos orgulhem e que resolvam as questões nessa área do livre leitura. Eu fui secretário de Cultura antes de ser reconvocado para o Ministério da Cultura, da cidade de São Paulo. O secretário de Educação Municipal, que foi secretário da Educação Básica, o Caligari, ele me deu um dado que eu perguntei 10 vezes a ele. Cada vez que eu via, eu dizia, secretário, é verdade esse dado? Porque é difícil acreditar. Existem 5 milhões de analfabetos funcionais na cidade de São Paulo. Considerando que a população é de 12 milhões, é assustador esse dado. É um complemento, quer dizer, é um enredo de horror. Analfabeto funcional é entre o que lê e não entende quase nada, entre o que lê e entende razoavelmente, e o que lê e perde uma boa parte do que lê. É preciso enfrentar isso. Não podemos encarar esse dado como um dado normal, como natural da sociedade brasileira. Não podemos encarar a educação apenas para formar para o mercado de trabalho. É preciso constituir um esforço, eu diria, civilizatório, porque não enfrentaremos os desafios do século XXI com um índice assustador de leitura no Brasil e dessa incapacidade de leitura. Quer dizer, a herança que nós temos, a herança histórica, não é boa, e é preciso enfrentar isso. E tem países vizinhos que têm um índice excelente nessa área. Então, eu vejo como uma campanha assim, de mobilização de todos os setores do empresariado, das organizações dos trabalhadores, dos meios de comunicação de massa, dos que lidam diretamente com a educação, dos que lidam diretamente com cultura, com os criadores, com os escritores, todos, numa grande mobilização para que a gente possa, de fato, produzir um esforço social que, de fato, gere uma outra realidade. A leitura, eu acho que a gente tem que começar do início. A leitura tem que ser apresentada como algo prazeroso. Nós deveríamos desenvolver tecnologias no sentido das crianças terem curiosidade de mergulharem no livro, de conhecerem o texto, porque dali vai sair alguma coisa interessante. Todos aqui, que certamente são leitores pelo caráter seleto desse auditório, vão lembrar como é que chegaram até a leitura. Eu cheguei até a leitura pela minha família. Meu pai, eu cansava de acordar para ir para a escola, ele ainda está acordado lendo assuntos, inclusive, que não era da sua profissão. A revista em quadrinho, para mim, foi muito importante como porta de entrada. Na época não existia internet. A porta de entrada para a leitura, a revista em quadrinho, pelo que me despertava de fantasia. E o primeiro livro que eu li todo foi dado por Papai Noel, que foi a história de Robinson Crusoe, traduzida para o português por Monteiro Lobato. Então, cada um aqui tem uma história para contar. Não importa a motivação inicial, o que importa é ter sustentação da família, ou da biblioteca, ou da escola. Eu me lembro de um professor de português, eu me esqueço o sobrenome dele, Davi, que ele chorava lendo Machado de Assis, no primeiro ano de ginásio. Ele fazendo leitura coletiva com a gente, quando cabia ele ler, ele se emocionava numa profundidade, aquilo comovia e nos envolvia
Pô, se esse cara esse professor que a gente gosta tanto e respeita tanto, chega às lágrimas por um texto, isso é evidente, não precisa nem dizer, isso passa imediatamente para os alunos como algo que precisa ser também desfrutado. Então, não pode ser como tarefa, obrigação, e é isso, esse esforço de mudança de paradigma no Ministério da Cultura, no Ministério da Educação, nas bibliotecas, em todas as áreas, na sociedade, a gente precisa constituir uma nova base. Acho que é possível, o Brasil está maduro para isso. Eu não acredito nessa agenda reacionária e regressiva que está em pauta. Isso passa rapidamente, porque isso não responde nenhum anseio. Eu fiquei pensando outro dia, numa dessas noites de insônia, basta ir em qualquer praia do Brasil, vá na praia de Ipanema, ou vá na praia de Ramos, ou vá em Copacabana, ou vá na praia de Nordeste Amaralina, olhe para o povo brasileiro e veja de que a pauta dele não é a pauta regressiva. Todo mundo quer viver, quer avançar. A sociedade, eu falo praia, mas vai em qualquer ambiente social e entra em contato com o povo brasileiro, as vivências coletivas, e a gente vai perceber de que nós queremos ir para frente, nós queremos resolver os problemas estruturais, a gente quer um Estado qualificado, a gente quer serviços de qualidade, a gente quer mobilidade urbana, a gente quer bicicleta também, porque o reacionarismo está tão grande que tem gente que está contra a bicicleta nas cidades brasileiras. É impressionante. Quando já no mundo inteiro o automóvel individual já foi condenado a peça de museu que precisa ser reciclado, o Brasil ainda é deslumbrado. E eu acho que essa pauta do preço único, ele tem a ver com dois grandes temas. Um tema urbano. O Brasil, se a gente permite fechar as pequenas lojas, as pequenas livrarias, a gente vai criando uma urbanização no Brasil concentrada em shopping center. O Brasil acreditou, a partir da década de 70, que o país cabia dentro de shopping center. Podia deixar... A cidade era só para locomoção entre a casa, o trabalho, a casa e o shopping center. Quando, na verdade, o shopping center é um equipamento importante da vida contemporânea, mas as lojas de rua, a livraria de rua, a pequena livraria que atende às demandas culturais do bairro ou de uma região da cidade, são fundamentais. Eu estou me referindo à livraria, mas, em geral, essa discussão que nós estamos tendo é com uma intervenção reguladora no sentido de garantir de que o monopólio não se estabeleça e a gente não reduza certos equipamentos que são fundamentais ao mínimo. O segundo grande tema, por exemplo, parte da motivação francesa, isso me disse a ministra da Cultura da França, é que a rede de livrarias francesa é parte da vida urbana da cidade e se permitir que a internet monopolize a venda de livro, eles vão ter um impacto social e urbano enorme na vida da cidade. Dizem que Paris tem mais livraria do que o Brasil inteiro. Eu acredito nisso pela quantidade de livraria que tem lá e pela pouca quantidade de livraria que tem aqui. Então, se a gente permitir a extinção de um equipamento tão importante, tem algumas livrarias que são como deveriam ser nossas bibliotecas. Você chega lá, pega o livro, deita numa almofada, lê, fica, toma um cafezinho. É um ambiente hiper agradável, estimulante e convidativo para que você tenha contato. Por que a gente não aprende? Já que o Brasil gosta tanto da empresa privada, por que não olha a empresa privada sob esse aspecto aí, de que modernizou-se para vender mais, criou um ambiente acolhedor para o leitor, e é preciso que a gente compreenda isso para estender ao setor público uma modernização desse setor que é tão importante. E, como eu disse anteriormente, a biblioteca é fundamental. Eu falei da agenda urbana. A segunda agenda que tem a ver com esse tema que a senadora Fátima está nos propondo a refletir são os desafios do século XXI. A internet, hoje, é o espaço cultural mais importante no mundo, independente da nossa avaliação e do nosso humor em relação a ela. A gente não pode permitir que ela traga consigo impactos negativos sobre a sociedade. Quer dizer, o dumping que a internet pode fazer na venda do livro quebraria toda a estrutura, toda a cadeia do livro brasileiro. Todo. Então, é preciso regular
é uma área, como todas as outras áreas da vida social, demanda a regulação. E hoje é uma tarefa, nunca houve essa tarefa porque não havia internet, não havia essa possibilidade de oferta de tantos serviços. E é preciso que a gente se debruce sobre essa experiência importante que é a internet, para que o Brasil tenha uma postura que, de fato, garanta uma inserção no contexto mundial através da internet da melhor maneira possível. Quase todos aqui presentes sabem, talvez não os nossos colaboradores que vieram de outros países, o Facebook censurou uma página do Estado brasileiro. Porque tinha uma foto de um indígena de saia, mas com os seios nus. Eu achei que era o robô automático. Como ministro, eu liguei para o responsável pelo Facebook no Brasil. E ele me disse o seguinte: não, é norma interna da empresa e nós só estamos submetidos à lei da Califórnia. Eu disse: meu senhor, o senhor está estabelecendo um colonialismo digital. Quer dizer, se uma estrutura tão poderosa opera no Brasil sem respeitar o contexto legal do país, quer dizer, você está estabelecendo de novo um sistema colonial baseado na internet. Nós abrimos... Sim, o segundo argumento que eu dei é o seguinte: se o índio, para aparecer na internet, precisa se travestir de não índio, isso é um etnocídio simbólico da maior gravidade. Então eu disse a ele: olha, vou abrir processo, e de fato abrimos um processo em nome do Estado brasileiro. Eles já voltaram atrás, já botaram a foto do índio, mas, na verdade, isso é um processo diário. Isso é uma demanda de regulação. O Brasil deu um exemplo mundial com a aprovação do Marco Civil da Internet. A presidenta fez um discurso na ONU sobre a necessidade de regulação da internet para que seja um espaço civilizado, mas é preciso ir desdobrando. Não pagam direito autoral, os autores brasileiros, os autores de conteúdos brasileiros não recebem o pagamento do direito autoral, os compositores e os proprietários de peças audiovisuais. Então é preciso constituir um sistema legal brasileiro que seja capaz de dialogar, mantendo o caráter aberto, democrático, a neutralidade da rede, mas ao mesmo tempo de que a rede tem obrigações sociais na relação com o Brasil. Essa ideia de que funcionam nas nuvens, isso é uma ideia falsa. Funcionam nas nuvens, mas os negócios são terrenos, todos são terrenos. E é uma das maiores economias do mundo hoje, é preciso regular essa economia para que ela não represente uma pirataria com os conteúdos nacionais e, no caso aí, quer dizer, que não represente um sufoco para a cadeia do livre leitura no Brasil. Pelo contrário, a internet tem que ser um estímulo. Eu sou favorável, vejo com bons olhos o livro digital, todo esse estímulo à leitura que, de alguma maneira, as redes sociais têm gerado, mas é preciso regulação e é essa a responsabilidade que nós temos. Não só de regular para resolver os problemas da cadeia do livro interna no Brasil, para harmonizar, para não haver dumping nem posturas monopolistas, mas também em relação à internet, que é um tema do século XXI, é fundamental que a gente se debruce. Então, parabenizar mais uma vez a senadora e dizer que o Ministério da Cultura está empenhado em fortalecer os vínculos com o Ministério da Educação, e não só para qualificar a educação, mas também para qualificar as políticas públicas de cultura. Muito obrigado.